Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vamos entender isso. Para a gente entender esse capítulo, nós temos que contextualizar ele dentro do livro. Vocês lembram que eu falei que o livro ele é composto por blocos. Você pode ler ele de maneira linear, mas a compreensão, você tem que entender do que se trata os blocos. Então, o primeiro bloco do capítulo 1, 2 e 3 está falando das 7 igrejas. Então, uma revelação de Jesus para João e depois de Jesus para as igrejas. As igrejas começam ali no tempo de Jesus e avançam até Laodiceia, o tempo do fim. Depois temos o outro bloco. Um bloco do capítulo 4 e 5, que nós entendemos que é o momento em que Jesus morre, ressuscita, sobe ao céu e é entronizado no céu. Lembra? E ele então pega o livro da mão de Deus, certo? Aí vem um outro bloco, o bloco dos 7 selos, que é do capítulo 6. O 7 é uma resposta, a gente não estudou esse, mas é 6, 7 e o capítulo 8, verso 1, que são os 7 selos. E nós vimos ontem que começa lá com a pregação do evangelho e vai até aonde? Até o fim do milênio. Lembra? Avança, percebe? O outro bloco são as trombetas. Eu não teria tempo aqui, precisa de mais dias para estudar as trombetas. Mas as trombetas, elas têm uma característica. As 7 igrejas representam as características do povo de Deus que iam ser manifestado ao longo da história cristã. Os 7 selos representam a rejeição e as consequências de quem rejeita o evangelho, desde o tempo de Jesus até o fim. As 7 trombetas são juízos de Deus contra os ímpios. São juízos que Deus começa a derrubar desde a queda de Jerusalém até a volta de Jesus. E esses juízos caem sobre os ímpios, diretamente com os ímpios. Só que esses juízos são com misericórdia. Então as 7 trombetas são juízos de Deus com misericórdia. Então nós temos o bloco que é então do capítulo 8, verso 2. Então vem o 9 e vai terminar ali no 7, capítulo 7 e o verso, não esqueci agora o verso. Depois nós temos um outro bloco pequeno, que é do capítulo 10 e 11, que fala sobre um grande desapontamento. Lembra daquela cena que João come um livro, é doce na boca, lembra? Amargo no estômago. Então, capítulo 10 e 11 está falando do momento de desapontamento e o momento de iniciação de uma pregação. O capítulo 11 vai falar sobre uma besta que sobe do abismo. E nós entendemos que é a filosofia, né? A Revolução Francesa e o iluminismo que toma conta de um período da história. Agora chegamos no capítulo 12 e vamos estudar o 13 e o 14. Assim como vai avançando e retrocede, o capítulo 12 também retrocede. Mas ele vai avançar até o fim, ok? Então, nós vamos lendo, e aí eu quero que vocês já identifiquem o início do capítulo 12. Tá? Em que momento da história está se tratando esse bloco agora, ok? Então, vamos lá. O verso 1 diz o seguinte: viu-se também um grande sinal, uma mulher vestida do quê, gente? Vestida do sol. Pergunto, João viu literalmente uma mulher desse jeito lá? Sim ou não? Ele viu uma mulher assim. Mas significa realmente que tem uma mulher no céu, pisando na lua, ou é um símbolo? Muito bem. O começo só foi uma pegadinha que eu vi com vocês, né? Então isso aqui é um símbolo, ok? Então diz o seguinte: que ela estava vestida do sol, o que mais? Com a lua debaixo dos pés, com coroa com 12 estrelas. Ela estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar luz. Muitas vezes a gente interpreta de maneira apressada. E se eu perguntar para vocês, olha só, o que significa mulher em profecia? Não necessariamente. Não necessariamente. Aqui está um exemplo. Aqui não é igreja. Como assim, pastor? Espera aí. Vamos lá. Esta imagem é uma redundância de informação. Certo? É uma redundância de informação. Então vamos lá. Diz que essa mulher tinha então quantas coroas na cabeça? 12. Certo? 12. Aqui nós temos o sol, aparece o sol, vestido do sol, e uma lua. Certo? Então temos estrelas, lua e o que mais? Sol.
Em que momento no Antigo Testamento esses elementos aparecem? Quem lembra? No sonho de quem? De José. Que as 12 estrelas representavam quem? Os irmãos. A mãe era quem? A lua. E o sol? O pai. Então veja, quem leu lá no primeiro século este símbolo desta mulher com esta coroa, vestida desse jeito, pisando na lua, já lembrou do texto lá de Gênesis. Então veja, o 12 para um hebreu representa povo de Deus. Entenda assim, 12 representa povo de Deus. E povo de Deus tem salvo, perdido, gente boa, porcaria, tem de tudo. Entende isso? Povo de Deus, povão, povo de Deus. Agora, quando você eleva a potência, você vai chegar a um número interessante, que também aparece no Apocalipse. Que número que aparece? 144 mil. Quando aparece 144 mil, aí não é apenas povo de Deus, é povo santo salvo de Deus. Assim como 12 não é literal, 144 mil, eu vou explicar isso na sexta-feira. Mas peguem a ideia. 12, povão, tem de tudo. Mas 144 mil representa agora os salvos. Depois da peneiramento, né? Ok? Então tá, o que mais aqui? Vestido do sol. Quando você vai no Antigo Testamento, existem vários textos dando referência sobre o sol. Sol significa divindade, santidade. Então, é uma mulher, é um povo revestido de santidade, de pureza, certo? E é interessante, está pisando na lua. Existem algumas teorias. Alguns vão dizer o seguinte, de que o sol tem luz própria, certo? E a lua reflete a luz do sol, ok? Aí a pessoa fala o seguinte, não, esse povo que está revestido da santidade, eles então, essa mulher tem como a sua base que ela está pisando, né? Ela está pisando, a base dela é a lua. Ela está pisando em algo que reflete a luz do sol. Eu sei que parece um pouco muito filosófico esse conceito, mas a ideia aqui desta lua é que esta mulher é firmada no que reflete o caráter de Deus, a sua divindade, assim como a lua reflete a luz solar. Esta mulher tem como a sua base algo que reflete o caráter de Deus. Tem como na sua base algo que representa, que ilumina, que aponta para Deus. E nós entendemos que esta lua pode representar o Antigo Testamento e as cerimônias que eram realizadas no passado. Porque tudo que era feito no santuário apontava para quem, gente? Para Cristo, para o seu ministério, para a salvação, certo? Então, perceba que aqui é uma redundância de informação. João viu realmente uma mulher com 12 estrelas, vestida do sol, pisando na lua. Mas o judeu, ou o cristão, que leu isso, e nós que estamos lendo, do que se trata essa mulher? Do povo de Deus, que tem como sua base o Antigo Testamento, que reflete o Senhor. A gente pode colocar como uma lei de Deus também, tem como sua base o caráter de Deus. A lei não reflete o quê? O caráter de Deus.